que é, né? Você falou, eu não sabia desse detalhe, como que é a pós-graduação em gestão de pessoas, né? Ela é uma faculdade que vai trabalhar muito, eu falo assim, com essa área de ciências humanas, ou por ser na administração, vai trabalhar muito exatas. Como que, assim, se fosse dar uma palhinha pra gente dessa gestão de pessoas, Sim, né? a gestão de pessoas, ela tem vários módulos, Uhum. né? É uma grade bem interessante, é voltado mais mesmo para o capital humano da empresa, né? Ali você aprende a fazer recrutamento e seleção, você aprende a identificar o perfil do colaborador que você necessita para determinada vaga, você aprende a entender mais o lado humano das pessoas e a capacitar, né? E também tem a parte da gestão de pessoas voltada para o departamento pessoal, que é onde você vai entender a questão de carga horária, a questão de horas extras, a questão de banco de horas. Isso tudo é estudado durante esse 1 ano e 8 meses aí, voltado Nesse conceito nesse bem. conceito bem mesmo de pessoal, Aham. né? Porque o capital Que é humano, o mais difícil, né? Eu falo que, igual a gente fala muito sobre empreendedorismo aqui, é uma das áreas que eu amo, sim, né? é Hoje, muito bom. né, eu tenho 3 empresas que eu trabalho, que eu tô sempre ativo e eu acho que é o mais difícil. É muito. Porque eu falo que a gente gerenciar, né, tudo a equipe, colocá-las no local exato, para tirar o melhor dela, entender a realidade, você falou aí, né, entender as características de cada um, tanto positivas quanto negativas, Sim. para você saber usar aquilo, é o principal para uma empresa. Então, é o principal, é o grande diferencial, né? E hoje, o que que acontece? Está sendo muito desafiador para todos os empreendedores, né? A nossa atualidade hoje é lidar com o ser humano, Uhum. né? Então, assim, eu sinto isso na pele lá na nossa empresa, né? No Puro Eu ia até te Sabor. falar se essa faculdade, né, essa pós, essa especificação, ela foi importante para você na hora de montar o seu empreendimento. Você acha que ela teve um papel fundamental ali? Fala assim, nossa, bem que eu aprendi isso aqui. Se eu não tivesse aprendido, eu teria sofrido muito. Sim, com certeza. Primeiro, a administração. Administração é um curso que eu, Jeane, aconselho todos que têm oportunidade em fazer, porque administrar é para a vida, Pra vida. não é Eu só para a falo, eu falo empresa. muito disso aqui. Fala que a gente empreende em todo momento, né, da nossa vida, Sim, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa carreira. Não precisa nem ter uma empresa. principalmente, né, no nosso dia a dia. Nós precisamos ser bons administradores, né? Nós temos que nos organizar, nos planejar, nós temos que prever, né, o nosso futuro, temos que assim ter uma visão ampla de tudo, né? E então, assim, quando eu decidi colocar a minha empresa, seria eh, a minha vontade, na verdade, Uhum. seria ter um centro de capacitação de profissionais. Legal. Só que, como eu decidi em retornar para Carangola, não seria algo muito que traria retorno, né, Porque rápido. é o mais importante. Eu falo assim, gente, dinheiro não é tudo, mas permite a gente fazer as coisas que a gente Com gosta, certeza. né? Porque, igual você falou, não adianta, você vem com uma ideia sensacional, mas se ela não vai te render, até quando essa ideia Você tem que ela vai ter o ser plano gostosa B. de você fazer, Você né? tem que ter o plano B. Porque se o financeiro aperta, acabou tudo. Exato. Então, assim, a minha vontade, né, o meu plano A seria uma empresa em capacitar pessoas, que é o que eu amo. Uhum. Mas financeiramente não traria o retorno, igual você falou. Aham. Então eu tive que partir para um plano B. E aí eu via, né, percebi a necessidade de ter
um outro restaurante em Carangola. Então, eu fui colocar o meu curso de administração Eu já ia em até te prática. perguntar, assim, você viu a necessidade, né? Vi. Que é o principal quando a gente vai Sim. montar uma empresa, é Uhum. entender do que o público precisa e a gente vai resolver aquele problema, né? Um empreendedor, ele resolve problemas. Exato. Mas e aí, comida? Eu fui Você já tinha essa experiência? Você já gostava? Como é que é? eu sempre gostei em casa de Aham. cozinhar, né? Meus avós gostavam, né? Então, assim, eu já venho de uma família que gosta Uhum. deste ramo. Mas quando eu decidi mesmo, o que eu fui fazer? Colocar o que eu aprendi em administração em prática, porque o curso de administração, o que ele te oferece? Uma área gigantesca, ele tem um leque enorme, porque você pode se especializar em gestão de pessoas, em gestão financeira, em marketing. É um curso completo. Então, eu fui fazer para o campo de Que pesquisa. tem uma forma muito ruim que eu discordo, né? Que o pessoal fala, você fez administração, não fez nada. Tem muito. Então, a forma ruim. Não, isso aí. E por causa de más pessoas que passaram pelo curso e não trouxeram esse enriquecimento dentro da área, né? Eu discordo muito porque eu acho que às vezes a pessoa não sabe o que quer e vai fazer um curso e depois ela não absorve o que precisa e sai denigrindo, né, o curso ou os professores ou a instituição. Não entende a realidade. Isso aí vai do aluno. Do aluno. Né? Isso vai do aluno, que eu falo. Eu fiz a administração e quando eu decidi, a partir de agora, eu não quero mais trabalhar para ninguém, eu quero ser meu próprio, né, minha própria patroa, meu próprio patrão, eu quero ter minha empresa, eu quero trabalhar para mim. Eu fui fazer o quê? Eu fui fazer uma pesquisa de mercado. Já começou colocando em prática aí, porque tem muita gente que sai montando um empreendimento e ela não sabe de nada. Já onde que dá errado. Já fez a primeira parte, né? Então, exatamente. Então, o que acontece? Quando eu comecei a fazer uma pesquisa lá no centro, né? E conversando com as pessoas e perguntando o que elas viam mais necessidade de ter em Carangola. Eu conversei com 70 pessoas. E todas elas falaram em restaurante, self-service. Que era muito pouco em vista do que tinha para a gama da cidade, né? Eram poucas opções e já estavam meio que, assim, enjoados, sabe? E aí eu falei, bom, eu vou ter que, né, buscar um conhecimento, vou ter que dar uma pesquisada e eu já tenho os dados nas minhas mãos. Agora eu preciso de me preparar para poder iniciar logo, fazer um planejamento e ver. Aí peguei uma agendinha e comecei a listar, porque a gente tem que ter esse planejamento, né, do que eu iria precisar. E aí fui anotando, fui conversando e fui num contador que foi meu professor e falei tudo. Aí ele, assim, tipo, deu maior força. Não, você precisa disso. Aí comecei a pensar nos custos fixos, no custo variável. Eu vou até te perguntar, porque a maioria das vezes que a gente vai começar um empreendimento, né, quase sempre, quando... depende muito da condição financeira, né, mas pelo visto você vinha de um mercado... Eu não tinha. É o que eu tô te falando. Você já pensou assim, eu vou precisar de alguém para trabalhar comigo, eu já vou ter que contratar, ou eu vou fazer tudo? Como é que foi isso aí? Então... Aí... Você já era casado? Seu marido veio cá, mas ele não quis meu participar esposo conosco. não veio participar. Ele já era casada na época? Não, na época não. A gente casou depois. Ah, sim. Então... O que acontece? Eu parei para analisar, fui fazendo, né, os levantamentos de tudo que eu precisava e pensei, meu Deus, como eu vou montar? Porque por mais que seja pequeno, você tem que ter
né? E eu tinha uma reserva, que não era muita, né? De quando eu trabalhei, né? Nessa empresa de engenharia em Belo Horizonte. Lá eu tinha um salário bom. Uhum. E eu sempre fui muito pé no chão, muito econômico com as coisas. E então eu vi que isso daria para eu fazer um simples bem feito, Uhum. né? Que foi a proposta. Então, o que acontece? Eu foquei nisso e comecei a pesquisar e voltei em Belo Horizonte e fui comprando as coisas devagar. E meu tio tinha, na época, uma marcenaria lá em Guarapari. Ele montou toda a estrutura para mim e eu fui pagando a ele e assim foi. Ele E fez aí mesa, fez balcão, fez ele tudo. fez toda a montagem. E aí, assim, Ele você fez toda a pegou, começou em montagem. casa, você começou, Não, foi, não. foi alugar, pensou Em- no ponto, né? Porque é Pensei, algo importante aí, pensei né? porque a minha intenção era focar no almoço, Uhum. tá? Era focar no almoço, e às vezes um café da tarde. Aí eu consegui um ponto lá na Galeria Tavares, lá no finalzinho, na Galeria Sei, Tavares, sei, ali. sim. Ali que nasceu o Puro Sabor. Começou Era ali. pequeno, eu tinha assim 10 mesas, onde que cabiam 20 pessoas, né? E era assim, trabalhava eu, a minha irmã era minha sócia na época. Eu arrumei uma cozinheira e o resto eu fazia. E o Era resto aquele é tudo, negócio de né? chegar Atender. 7 da manhã e sair 10 horas da noite, por um bom período.